Estamos aqui com o diretor João Jardim, diretor do Atravessa a Vida, que é o filme de encerramento do 12º Festival Escolar de Cinema. A gente está muito feliz, né, de poder contar com o filme na programação. O filme é uma produção recente, né, que estreou ano passado no Festival Tudo Verdade, depois passou por outros festivais, e fez um circuito de salas durante a pandemia, mas como, né, o momento tem sido complicado para o cinema, né, presencial, né, acabou que o filme teve uma circulação mais limitada, mas felizmente, né, desde o início desse ano, em fevereiro, o filme está disponível nos canais de streaming, né, e pode ser acessado, né, por quem estiver interessado, e também pelos professores e alunos do Festival Escolar de Cinema, dessa 12ª edição, que vão ter a oportunidade de vê-lo numa sessão de encerramento, né? A gente está feliz, muito feliz, porque o João, né, ele tem uma parte importante na história do programa de alfabetização audiovisual antes mesmo do programa existir, né? Porque a Secretaria Municipal da Cultura exibiu 2 filmes dirigidos pelo João, que são o Janela da Alma e o Pro Dia Nascer Feliz, 2 documentários, né, que foram oferecidos para agendamentos escolares, né, com um enorme sucesso. Foram filmes assim que até hoje são lembrados, são citados por professores e alunos que os assistiram na época, né? Então, é uma trajetória, uma filmografia que a gente já acompanha há muito tempo, né? O Janela da Alma é de 2001, né? Os 2 filmes, tanto Janela da Alma quanto o Pro Dia Nascer Feliz, foram exibidos na Sala PF Gastal, da Usina do Gasômetro, com um público incrível, assim, né? E a gente Bons tinha tempos sessões aqueles, né? Muito lotadas, bom. bons tempos, né? Realmente Muito bons tempos tempos, muito né? bons. Foi lindo. É. E Era agora a lindo. gente está aqui com o João, né, mais uma vez. Se não fosse a pandemia, certamente ele estaria presencialmente, né, no festival, agora na Cinemateca Capitólio, porque nesse momento a Sala PF Gastal está fechada, né? Mas a gente então vai conversar um pouco com ele sobre esse filme, né, que é um filme belíssimo, é um filme que é um grande elogio à educação pública no Brasil, né, as possibilidades transformadoras da escola e a importância que os professores têm na vida dos alunos. O filme ele acompanha um grupo de estudantes do último ano do ensino médio que está se preparando, né, para a prova do Enem numa cidade muito pequena, né, a 100 quilômetros de Aracaju, né? E então, para começar, João, eu queria que você falasse um pouco assim, né, como você encontrou essa escola, né? Diferentemente do Podia Nascer Feliz, que é um filme que pega alunos de diferentes escolas, públicas e privadas, aqui você focou numa escola pública, num caso muito específico, né? No interior do Nordeste, né? E encontrou, né, nesse ambiente escolar, um grupo de personagens incríveis, professores, alunos, com histórias de vida muito tocantes, né, e que realmente fazem a gente acreditar, né, no poder transformador da educação. Então, com você aí. Pois é, então, na verdade, assim, ó, essa ideia desse filme, ela, enfim, desde que eu terminei lá o Pro Dia Nascer Feliz, né, que eu tenho uma ideia de fazer um filme, né, vou dizer, não uma ideia, mas uma vontade, um desejo de fazer um outro filme sobre esse tema da escola, né? E sempre, logicamente, que eu não trabalho só sobre isso, né? Enfim, foram vindo vários outros projetos, ideias e coisas que vinham, e aí, mas eu sempre mantendo isso no coração, né? Aí quando veio essa, e você fica sempre atrás de alguma coisa que dê um filme, né? Que tem início, meio e fim, que tenha o impacto, que tenha uma história que você está contando, né? Que não seja só uma ideia, seja uma história, né? Seja uma propicie o espectador uma viagem, né? Vamos dizer assim, né? Para fazer usar um termo, uma metáfora, né?
E aí, quando veio essa ideia de fazer um filme que falasse desse último momento, né, desse momento de atravessar a vida, né, que o filme é sobre isso, né, ele é sobre os últimos meses dentro da escola, né, esse momento que a pessoa deixa de ser aluno e vai para outro lugar, né, na vida, né, vamos dizer assim, sair da escola, a questão da preparação para o Enem, né. Quando veio essa ideia de fazer esses últimos 2 meses ali da escola, né, os últimos 2 meses antes da prova do Enem, falei, nossa, isso pode ser um bom caminho, isso dá um filme, né? Tipo assim, porque ali tem pressão, tem emoção, tem uma situação, aí você começa a pensar como que isso pode ser interessante. E aí eu, nesse raciocínio, e começando a elaborar um roteiro, e a pensar, falei, não, vamos fazer numa escola bem grande, uma escola de mais de 1.000 alunos, né? Vamos também o recorte mais interessante, que mais me interessava, era uma escola que aprovasse uma quantidade de alunos dentro da média nacional, né, que é em torno de 25% ali, mais ou menos, né, é, e colocasse dentro da universidade, ou pública ou privada, né, e eu falei, não quero, pensei, se eu fizer dentro de uma grande cidade, vai vir a questão da violência, né, da violência urbana, de outras questões ali. Eu queria fazer um filme que a escola fosse protagonista, né? Sobre aquele momento ali, o aluno dentro da escola, mas a realidade escolar, né? Eu acho que se eu tivesse feito numa escola na periferia de São Paulo, do Rio, ou de Porto Alegre, seria uma coisa bem diferente, né? É, eu falei, vamos para o interior, vamos para uma cidade do interior. E aí, as opções de escolas grandes que tenham boa performance no Enem, que sejam escolas públicas, que não sejam institutos federais ou particulares, não são muitas. Tem umas 10 no Brasil, sabe? Fora dos grandes centros, não precisa nem ser capital, fora de uma cidade grande, né, por exemplo, né? Fora de uma cidade que tenha problemas de violência urbana, né? Aí sabe, assim, então, que normalmente as escolas têm 400, 500 alunos, 600, são escolas menores, né? 200 alunos por ano, né? Por primeiro, segundo, terceiro ano, né? E aí eu acho que sobrou umas 12, acho que tem umas 10, 12 no Brasil que tem uma performance boa do Enem, assim, e eu comecei a pesquisar, falar, tinha até uma opção aí no Rio Grande do Sul, mas eu nem lembro onde era, exato que cidade que era, mas e aí surgiu essa escola, né? Eu me lembro que conversei com o Paulo Saldanha, que era um repórter da Folha de São Paulo, que focado em educação, e ele me deu algumas ideias e tal, eu comecei a pesquisar na internet, a falar com as pessoas e tal, e essa escola em Simão Dias, de saída, recebeu a gente bem, sabe? Falou, não, pode ser bom, vem aqui conhecer, vamos lá. E, sabe, a diretora Daniela pareceu bem interessante, assim, né? No sentido de... Interessante nesse sentido de perceber o que seria um filme, né? De entender ali pelas conversas preliminares que a gente teria que ficar um tempo ali, que não era só para falar bem, era para mostrar o lado ruim, o lado bom, para, enfim, né? E aí a gente foi, né? Eu fui visitar, acho que visitei poucas escolas, mas quando eu cheguei lá, que vi aquela geografia de um pátio, sabe, de uma escola toda voltada para dentro de pátios, que não era uma escola vertical, né? Que ela era toda horizontal, muitos prédios, assim, sabe, muitos prédios, muitas salas voltadas para isso. Todas as salas, na verdade, são voltadas para o pátio, né? Não era uma coisa de prédio. Eu falei, cara, isso aqui cinematograficamente é muito bom. E falei, vou ficar um tempo aqui nessa escola. E aí fui vendo que era bom, sabe? Então é isso um pouco assim. Já numa pesquisa preliminar, essa escola apareceu e eu falei, eu não vou pesquisar muito, sabe? Assim, no sentido assim, ficar muito. Eu acho que eu vou ficar por aqui, sabe? Assim. Porque não é fácil, né? Tipo, achar um lugar que diga, não, pode vir para cá passar 2 meses filmando. Normalmente a receptividade não é muito boa. Não que as pessoas não queiram que você vá lá filmar, pode filmar, mas ficar filmando muitos dias seguidos, sabe, assim, fazendo parte é mais complicado, assim, de conseguir, né? Principalmente escola de ensino médio, né, com alunos maiores, né, mais velhos, né? Sim, né, João, e sempre tem o risco de não dar certo, né? O que na verdade não aconteceu. Uma coisa que é muito impressionante no filme é a intimidade É. que você, a câmara, A equipe, né, os técnicos que estão atrás, né, da câmara, estabelecem
com os frequentadores da escola, professores, alunos, funcionários. Parece que você está se confundindo com um aluno ou com um professor, ou com alguém com quem você tem total intimidade, assim. Como se deu esse processo, assim? Porque parece que eles não estão sendo filmados. Eles se colocam de forma tão sincera, né? Se emocionam, contam histórias super pessoais e eu imagino que não seja muito fácil de conseguir numa escola desse tamanho, né? A equipe não devia ser uma equipe, não era só você, né? Devia ter várias pessoas por trás, né? Então, como é que vocês conseguiram, né? Conquistar a confiança, né? E essa intimidade com os personagens que vocês retratam no filme? Então, eu acho que tem muito disso que eu estava falando antes, assim, de você chegar num lugar que você percebe que recebe bem, como um todo, os alunos, os professores, e você vai construindo, né? A gente foi construindo essa relação com eles, né? A gente filmou durante 7 semanas, né? Ou seja, num período de 2 meses e meio, quase 3, né? Final de agosto até meados de novembro, a gente filmou 7 semanas intercaladas, filmava duas, voltava e tal. Então, a gente teve um tempo para ganhar a intimidade deles, né? E para eles entenderem o que a gente estava fazendo lá. Então, e a gente sabia que ia demorar para acontecer, para ser bom. Então, eu acho que tem muito isso, assim, isso que acontece, a gente ter calma para procurar essa intimidade, a gente perceber que precisava chegar nesse lugar de aproximação, de intimidade, e para chegar nesse lugar tinha que ir devagarzinho, sabe? Você vai construindo essa relação, né? Era sofrido, porque a gente, durante muito tempo, a gente tinha muito essa ideia, pode não dar certo, como é que vai ser? Pode não dar certo. Porque não era aquele filme que você conseguia, no primeiro dia, você filmou tal coisa do roteiro, no segundo dia filmou tal coisa. Às vezes a gente ficava lá 2 turnos, né? A gente chegava de manhã, saía no final da tarde, fazia o turno da manhã e da tarde, não via que não tinha filmado nada que seria aproveitado no filme, mas o que a gente estava fazendo ali era construir essa relação que ia permitir que em algum momento eles se revelassem como você falou, sabe? Me dá muitas saudades até daquele momento lá, sem Covid, né? Que isso aí é a carpintaria do cinema documental, né? Que é essa aproximação do personagem, dos personagens, do local, para que ele se revele, sem você ir lá muito intencionado para isso, para aquilo, né? Que quando você vai fazer uma reportagem, não, eu quero saber isso, quero saber aquilo. A gente não, a gente foi descobrir o que tinha ali naquele lugar que era para ser revelado, né? Daquelas pessoas, que é aquilo que você falou que super funciona no filme, que eu também gosto, que as pessoas veem que essa coisa, a câmera está muito perto, a câmera está no centro da sala de aula sempre, né? E eles estão ali interagindo com o professor e conversando e se mostrando, né? E era isso que a gente queria. E foi conquistado de grão em grão, vamos dizer. João, me diz uma coisa, essa habilidade assim que você tem de escutar, de fazer com que as pessoas contem as suas histórias, embora você já tenha uma carreira longa no cinema, né? Eu, como espectador, fiquei com uma impressão assim que talvez você tenha exercitado isso muito nas séries que você dirigiu para a televisão, aquelas séries Liberdade de Gênero, Amores Livres, né? Que passaram no GNT há alguns anos. É exatamente isso, Marcos. Que correram o país, né, escutando pessoas diferentes. Aliás, a questão da diferença, né, a gente está esse ano, né, colocando em discussão num dos programas do Festival Escolar de Cinema. A gente tem um dos programas que chama Diferente é Normal, mas quando eu estava assistindo o Atravessa a Vida, eu lembrava desses programas, foi no GNT, né, que eles passaram, e que foram muito marcantes, assim, e tem essa coisa da escuta, né, de ser ouvir, né, quase como um confidente, histórias de vida muito singulares, assim. É exatamente isso, assim, tipo, ali para mim, exatamente essa não só pelas temáticas, né, que eram temáticas distantes, né, e que era uma coisa assim de série, né, que você tem que
realmente procurar abrir muitos caminhos, né? Porque são 12 episódios, 10 episódios, tem que ter conteúdo ali. Eu desenvolvi muito essa escuta, né? Então, é exatamente isso. E eu gosto muito de escutar e de dar o espaço para... E é isso, você vai ali jogando o... Como é que eu posso dizer? Sei lá, você vai dando espaço para a pessoa seguir a trilha que é mais interessante para ela, sabe? Dentro da história dela, sabe? E foi isso que é exatamente esse processo. Foi ali que eu desenvolvi muito isso. Fui forçado. Eu falei, como é que vai ser isso aqui, né? Lógico, já tinha feito muitas histórias, entrevistas e tal, mas ali era uma quantidade muito grande e uma temática muito nova, quando eu digo assim, variedade, porque cada programa falava de um aspecto de um mesmo tema, né? Então tinha que deixar. Como é que faz para descobrir? Não tinha pesquisa anterior com perguntas para te dar um caminho, né? Realmente tinha que escutar. E eu aprimorei muito a minha escuta e essa coisa de você, sei lá, dar linha, né, para a pessoa, não no sentido de que a pessoa fale uma coisa que ela não quer falar, muito pelo contrário, mas de empoderar a pessoa para contar a história. Empoderar não, mas dar o espaço para contar a história que é mais relevante para ela, vamos dizer, né? Eu acho que todo mundo não, mas muita gente tem uma história muito boa para contar, né? Agora, como é que faz para a própria pessoa acessar esse espaço é que é difícil, né? Isso eu acho que tem ali, porque quando as pessoas vão, por dia ou atravessa a vida que os alunos falam da relação com os pais, né? Isso foi uma coisa que foi vindo da própria fala deles, né? Eu acho que isso que te chama talvez a atenção, porque é uma fala muito pessoal de uma relação familiar, né? E isso não foi uma coisa que estava na pesquisa, vamos perguntar para eles. Não, foi saindo deles, assim, saiu aos borbotões, as pessoas se emocionam muito ao falar da influência da relação com os pais na escola, né? E isso, eu acho que eu percebo essa mesma coisa, assim, sabe? Eu cheguei nesse caminho ali, eu descobri, né, ou desenvolvi uma capacidade de chegar nesse caminho de falar das relações a partir de tanto falar de relação dentro das séries do GNT. Tem toda a razão nessa observação, Marcos. Muito bem, muito perspicaz. Eu mesmo me surpreendi Beleza, com isso. beleza. Então, voltando um pouco para a questão do seu interesse pela educação, né? A gente pensa que o Janela da Alma foi lançado em 2001, né? Então, você está fechando, nesse ano agora, 20 anos de carreira como diretor de cinema, né? Uhum. Nesse período, você lançou 2 documentários sobre educação, né? Então, assim, é um interesse grande aí que você tem, né, por esse tema, né? E, não deixa de ser uma coisa surpreendente o fato de que o Brasil é um país em que a questão da educação é um grande problema a ser resolvido, né? E que a gente tenha tão poucos realizadores interessados em discutir isso de uma forma como você tem Pois colocado é, nos seus filmes. O que você acha que explica isso, assim? E já emendando uma segunda pergunta, assim, né? Por que o cinema brasileiro está tão longe da escola, né? Essa relação não poderia, né, ser mais estimulada, ser mais rica. O cinema tem tanto potencial, né? E o programa, né, de alfabetização audiovisual, que esse ano está chegando no seu 13º ano, e o festival está na 12ª edição, ele trabalha nesse sentido, né? Busca filmes que tenham essa preocupação, mas não são tantos filmes assim, e é uma questão que a gente ainda vê que, infelizmente, parece não despertar o interesse de tantos outros realizadores pois como é, deveria. e eles, quando são feitos, eles sempre repercutem bem, né? Tipo, tem lá o filme da Elisa Capai, lá, Espero Tua Revolta, né? Acho que é Espero Tua Revolta, que não é exatamente sobre, mas é um tema que está ali junto, né? Que é muito bom também, né? E que você tem essa e repercutiu, o filme passou em muito lugar do mundo, ganhou um monte de prêmio, sabe assim, eu me espanto disso, porque assim sempre o Atravessa a Vida também, eu estou bem
enfim, é um momento pandêmico que a coisa não, que nada acontece muito, mas também é muito impressionante a receptividade. E o filme nem é, assim, eu nem diria que o filme é sobre educação, ele fala sobre a relação do jovem dentro da escola, sobre aquelas relações todas. Ele não é um filme sobre didática, e isso que você falou me espanta, porque escola é um lugar de gente, de relações, de emoção, de conflito o tempo todo, sabe? Assim, então, também me espanta bastante outras pessoas não quererem fazer filme, sabe? Dentro da escola, dentro desse universo da escola ou da universidade, sabe? Porque você tem isso no mundo todo muito intenso. A única explicação que eu encontro é que realmente é um ambiente assim que você precisa ter toda uma tática para encarar. Sabe? A escola não é um lugar ali, vamos ali fazer um filme porque está lidando com menores, tem a questão dos pais, a autorização de imagem, a gente tem um livro, né, de, sei lá, mais de 1.000 autorizações de imagem, né? Uma estrutura que você tem que fazer. Você lidar com uma escola é uma trabalheira, mas é muito rico. Então, eu acho que talvez sei lá, os outros cineastas vejam todo o processo de você. É muita gente, é muitas questões políticas, assim, no sentido da própria relação que está acontecendo ali enquanto o filme acontece, demora, enfim, mas então, assim, eu te falo questões práticas, né? Mas é um ambiente muito rico e sempre que a maior parte dos filmes que são feitos sempre acho que funcionam assim de maneiras diferentes, né? Mas eu também não sei explicar, viu? Sinceramente, para mim é uma incógnita. Inclusive, eu persisti na ideia de não vou fazer outro filme porque eu acho que é uma lacuna que tem que ser preenchida. A gente é muito rico, é muito potencial que tem, muito potencial, sabe? Sempre funciona. É trabalhoso de se revelar, né? É um ambiente bem escondido, mas é muito potencial que tem ali dentro de situações, sabe? Assim, dá para fazer muitos filmes em qualquer lugar, numa escola na Amazônia, numa escola na periferia de Porto Alegre, sabe? Assim, qualquer lugar você tem dentro, qualquer escola que você entrar, você faz um filme. É impressionante, eu diria. Mas uma outra questão, João, que eu acho bacana a gente tocar é que o Brasil é um país em que se costuma falar muito mal da escola pública, assim, né? No sentido das suas precariedades, de que o grande problema do Brasil é a educação e tal. Mas o seu filme, ele bate no espectador como uma celebração da escola pública, assim, né? É impressionante, né? O quanto você retrata esse comprometimento dos professores, o entusiasmo deles, o interesse dos alunos, né? Então, são realmente histórias que nos fazem acreditar na história pública, na escola pública e na sua capacidade de efetiva transformação na vida das pessoas, dos alunos que estão ali, alguns muito fragilizados, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista emocional, e os professores estão ali segurando a onda, né, e é uma escola assim que dá vontade de colocar o filho nela, assim, né, porque realmente eu acho que isso é encantador no seu filme. E então eu acho importante salientar isso, né? E não à toa a gente escolheu o seu filme para encerrar o festival, porque o nosso foco ele é essencialmente a escola pública, né? A gente Uhum. dirige a programação do festival ao longo desses anos todos para a escola pública. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Embora seu filme já exemplifique isso, mas a escola pública no Brasil tem jeito, a gente... Eu qual acho que é a situação da escola pública no Brasil? eu acho que tem todo, assim, são várias questões. Aliás, é só para não esquecer de falar, o filme vai passar no festival, mas ele está no Globoplay, né? Na Globoplay, e está no Now também, só para não deixar de quem não puder ver no encerramento aí, né? Então, assim, eu acho que primeiro essa questão, né, que para mim era muito claro desde o princípio, né,
de que não era para, como você me falou, se fala muito mal da escola pública. Então, a ideia era fazer um filme que pudesse justamente falar essa transformação que ocorreu no Brasil nos últimos 15 anos, né? Eu diria que é essa coisa da concretização da possibilidade de uma quantidade de alunos oriundos da escola pública irem, aquilo se tornar uma realidade para eles, deles entrarem no ensino público, né, gratuito, ou no ensino particular gratuito, por causa do ProUni, né, ou do FIES e tal. Isso foi uma coisa que se concretizou mesmo assim, como possibilidade para eles nos últimos 15 anos, eu diria. Né? Agora, lógico, teve uma regressão e tal, mas antes era para muito poucos. Agora ainda é para poucos, mas já é para muito mais do que era antes, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que isso foi uma transformação positiva, porque, né, quando eu fiz o meu primeiro filme, né, que também abordava o ensino médio, mas o primeiro ano, aquilo parecia para eles uma coisa muito sem sentido, muitos daqueles conteúdos. Para que eu vou estudar isso? Não vou para a universidade. Agora, para uma camada deles, já é concreto. Nunca vai acontecer de todos irem e tal, porque não tem como, a gente não tem como ter um parque de universidade pública que atenda a todas as pessoas. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? Tipo, é, a gente vai achar diferentes soluções e, logicamente, esperamos que no futuro seja possível muito mais alunos das escolas públicas entrarem no ensino superior, mas todo mundo, isso, né, nem é o que todo mundo quer, na verdade, isso também me chamou muita atenção. Mas eu acho que fazer um filme que fale sobre como a escola pública efetivamente, em todos os lugares do Brasil, está abrindo muitas oportunidades para aqueles que não dá para dizer para aqueles que querem, né? Para aqueles que podem, que estão ali na escola pública, que se veem em condição, se veem com instrumentos, né? Porque eu nem falo de meritocracia, porque a meritocracia no Brasil não existe, né? Porque depende de onde você sai, né? Tipo, tem gente que sai de um lugar que é muito pior e alcança um lugar muito menor que o outro, mas aí o deslocamento dela é tão grande que ela tem muito mais mérito do que uma pessoa que às vezes conseguiu muito mais, né? Então é muito difícil de falar disso aqui. Mas eu acho que a escola está efetivamente dando uma opção, né? Tudo, a política de cotas e, como você falou, muitos professores comprometidos, assim como tem os que não são comprometidos, que o filme também mostra, né? Mas eu acho que se criou essa opção para um percentual, mesmo que a pessoa não entre porque ela escolheu o curso errado, porque ela desistiu, porque muitas pessoas, muitos alunos mesmo da escola particular ou de classe média, não se veem ali sabendo para onde estudar, para onde ir no ensino superior. Todo o ciclo do ensino médio faz mais sentido para muita gente, sabe? Porque aquilo dali é um conteúdo que é dado para que a pessoa possa depois entrar no ensino superior, entendeu? Então, pelo menos agora tem essa opção, né? Ainda é uma coisa que é um funil muito grande, né? Mas já foi um primeiro passo, né? Eu acho que o Enem, o ProUni e a própria maneira como os professores e muitas escolas se engajam nisso já é um primeiro passo, né? Com certeza tem muitos que não. Com certeza a gente ainda vive uma crise, né, que piorou de desigualdade e tal agora com o Covid. Mas eu acho que a gente vinha vindo num processo de evolução, né? Até mesmo na mudança do currículo, do ensino médio e tal, devagar, mas num processo de evolução. Agora, enfim, nos últimos 2 anos, né, enfim, né, o Covid e o governo Bolsonaro andou tudo para trás, mas quando a gente pensou no filme, né, quando o filme foi feito, ele ainda foi filmado justamente na eleição, né, durante as eleições, né? Então a realidade ainda era uma realidade de sonho, né? De que, olha, tem uma coisa aí que está evoluindo, né? Como eu acho que continua, porque são milhares de pessoas dentro das escolas, né? De professores, e ainda tem muita gente comprometida, que quando for possível a coisa voltar, né? Acho que a coisa vai fazer uma queda, mas vai voltar, né? Esperamos, né? A gente já está aí com um tempinho, já podemos encaminhando para o encerramento, mas tem uma questão que eu queria abordar, João, que me parece que é um dos pontos de tensionamento do filme, assim, e que é essa presença
da religião, né, das religiões evangélicas. Tem muitos alunos, né, que são de famílias evangélicas e essa discussão vem sempre, né, e ela também é contraposta a debates, né, instigados pelos professores, né, sobre pena de morte, sobre aborto, e o filme mostra de uma forma muito bacana essa tensão, né, sem, me parece, né, tomar partido ou demonizar a questão das religiões evangélicas, das igrejas evangélicas, que muitas vezes, né, trazem efetivamente conforto para aquelas pessoas que estão numa situação de tanta fragilidade. Lógico, né? E acho que seu filme é muito hábil nisso, assim, mas essa tensão existe, né? E essa presença tão grande, né, das religiões evangélicas é uma questão, né, no Brasil cada vez mais presente. Eu acho que seu filme aborda isso de uma forma muito feliz e muito responsável também, muito bacana. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Eu acho que a religião, né, ela é uma coisa muito importante para as pessoas, né, e para aqueles jovens, né. Eu acho que não tem muito porquê a gente tem tem que até que separar, né, porque eu acho que eles não é interessante isso, né, mas eu acho que a escola era um lugar muito tolerante, sabe assim, a gente até achou que ia filmar uma questão de mais assim conflito entre esquerda e direita, né? Tipo, porque estava na época da eleição e metade da escola era Bolsonaro, metade era Haddad, né? E isso não aconteceu, né? E a gente foi até muito, foi pelo contrário, foi muito interessante como eles tinham muita tolerância um com o outro, sabe? Não tinha tensão em relação, tinha uma brincadeirinha aqui, outra ali, mas ninguém estava querendo convencer ninguém de nada, sabe? Assim, ou ter intolerância por causa que o outro pensava diferente. Isso foi uma mudança até do roteiro, porque a gente achou que ia ser mais assim conflituoso, e não teve. E com relação à religião, a mesma coisa, né? A gente via muitos alunos católicos, muitos alunos evangélicos, e eles falavam em sala de aula sobre as crenças deles para isso, para aquilo, e eles não sofriam nenhum tipo de questionamento, nem dos professores, nem dos outros alunos, sabe? Assim, isso é uma coisa que a gente presenciou, né? É, e até com relação à questão de sexualidade também, sabe? Assim, a gente não viu, assim, eu acho que isso é muito interessante, que não deu nem para abordar isso mais, mas eu achei, né, tinham alunos que claramente já tinham uma orientação sexual diferente e misturado com as pessoas que tinham religião, sabe? Assim, tipo, não havia nenhum tipo de preconceito ali, sabe? E aí né, eles brincavam, Bolsonaro, Lula, não sei o quê, mas, sabe, tipo, não houve, eu não percebi durante os 2 meses que a gente ficou ali nenhum gesto de hostilidade concreto, né? Lógico que sempre tem alguma coisa com relação a alguma pessoa que tivesse um comportamento diferente deles, sabe? Sim, foi muito surpreendente isso. Acho que a internet, né, o advento do celular e tal, para esse jovem, né, ela do interior do Brasil também, né, que talvez isso nas grandes cidades sejam diferentes, né? Esse jovem ele já está mais adaptado a tudo, sabe? Então tem o gay mesmo, sabe? Tá tudo bem. Tem o cara que tem uma religião, o cara que tem outra, o cara que vota de direita, de esquerda, e, sabe? É muito tolerante, cara. Eu achei muito positivamente surpreendente. E por isso que está lá. Tem momentos bem bonitos assim de alunos falando de crenças batista, né? Tem a Igreja Batista, tem um outro que agora não lembro, mas enfim, das outras, uma menina criticando a religião católica, sei lá, sabe assim, uma mistura, né? Que é o que a gente botou para mostrar que cada um tem a sua opinião e está tudo bem, né? Não tem problema, né? Enfim, é uma escola que tem muito a nos ensinar, né, João? Essa escola que se encontrou Exatamente. lá Eu acho que a 100 esse quilômetros de espaço tem Aracaju. muito, Tem assim, muito. sabe? E com certeza, só para completar, tipo, isso não se revelou, né, para filme nem para mim, mas com certeza também tinham professores de todas as crenças, né? Mas eu também não vi ninguém tentando catequizar ninguém de nada nesse momento. Lógico que tinham aqueles que eram mais
A gente até procurou por isso, né? Que eram, né? Que tinha um pensamento mais tipo uma evolução da criação do mundo e tal, mas a gente não viu. Faltou até esse tipo de polêmica no filme, eu diria. Bom, João, muito obrigado mais uma vez aí pelo seu aceite aí em ceder o filme para a gente, por participar dessa conversa, né? Quem não conseguir assistir o filme nessa sessão de encerramento do segundo Festival Escolar de Cinema pode acessá-lo em várias plataformas de streaming, assim como o outro filme do João sobre a educação, Podia Nascer Feliz, ele está disponível no Sesc Play gratuitamente por esses dias agora, então dá para fazer uma sessão dupla, né? A gente tem muitos professores aqui da rede pública de Porto Alegre que certamente conhecem o Podia Nascer Feliz, mas talvez queiram revê-lo, né? O filme já tem 15 anos, né? Ele é de 2005. Então, está todo mundo aí convidado a fazer esse encontro com os filmes do João Jardim sobre educação, sobre escola, né? Que são filmes que nos ajudam muito a entender, né? O quão rico é esse ambiente escolar, o quão pleno de possibilidades ele é, as contradições que ele tem, né? E super obrigado, João, por ter aceito aí o nosso convite. Legal, Marcos, foi uma ótima conversa. Obrigado você pelo convite ao filme, pelo convite à conversa. Prazer.